Olá, turma! Então, dando continuidade à nossa aula, para que os vídeos não fiquem extensos, nós vamos segmentar eles em 15 minutos cada, tá bom? Então, chegam mais aqui, preparem a caneta de vocês, o ambiente que vocês vão estudar e vamos tornar esse momento aqui um momento de grande aprendizado para vocês, como se estivéssemos, vamos dizer, em sala de aula. Embora nós sabemos que existem limitações, mas caso surjam algumas dúvidas, nós vamos ter uma interação no Meet para que possamos interagir e retirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos aqui compreender o que nós chamamos de mecanismo de defesa do ego, lançados para compreender a personalidade segundo a teoria psicanalítica. Freud foi um dos mentores da teoria, e o que ele vai nos colocar? Que a nossa personalidade, turma, ela é construída com base em 3 fatores, que nós chamamos e estudamos também em sala de aula de uma forma bastante superficial, certo? Quais são eles? O que nós chamamos id, ego e superego, tá bom? Então, vamos aqui entender primeiro o que é que constitui a nossa personalidade, segundo essa teoria, e vamos entender os nossos mecanismos de defesa. Quando Freud nos fala que existe o id, o ego e o superego, ele vai nos dizer que o id é uma parte primitiva da nossa personalidade e isso está relacionado aos nossos desejos inconscientes. Então, vamos imaginar que o id seja aquele desejo que deve ser realizado naquele momento. Uma criança, por exemplo, que está com fome, ela externaliza um choro. Ela não vai esperar ser alimentada, ela irá chorar. Por quê? Porque tem aí parte da sua personalidade, que é o id, né, que é vamos dizer assim, uma parte primitiva dela sendo acionada. Então, o id, ele é uma parte que vai nos constituir desde o nosso nascimento até a nossa, vamos dizer assim, até a nossa morte. E isso é o que Freud vai colocar como id. O id é a parte primitiva, são os nossos desejos inconscientes. E nós temos o que nós chamamos de superego, do ego, né? O que é o ego, né, gente? O ego, ele pode ser compreendido como uma balança, tá certo? Que busca regular os impulsos do id com as exigências que nós chamamos do superego. Então, o ego ele não pode ser entendido como o eu em si, mas aquela parte da nossa personalidade que busca um equilíbrio entre o que eu quero e o que a sociedade exige. Tá bom? E temos o superego. Gente, o superego, ele pode ser compreendido como uma parte da nossa personalidade que está associada às questões sociais, aos valores e crenças que vamos dizer assim, ditados pela nossa sociedade. Então, quando nós falamos sobre mecanismo de defesa do ego, nós estamos nos referindo a quê? Lembrando, como o próprio nome já coloca, mecanismos de defesa é a forma que o nosso ego encontra para se defender das exigências tanto do id como do superego. Então, entendam, quando nós falamos sobre mecanismo de defesa, ele pode ser compreendida como uma forma de operação psíquica, ou seja, mecanismo de defesa é a forma como ocorre o nosso funcionamento psíquico, e o nosso funcionamento psíquico vai depender de como o nosso ego irá reagir às exigências tanto do id como do superego. E o ego vamos dizer assim, o ego para viver nesse constante equilíbrio entre o id e o superego, essas exigências, ele vai criar essas defesas, né? E essas defesas é a forma como nós lidamos com a realidade e com as nossas fantasias, né? Então, assim, é interessante que é como se esses mecanismos também fossem os mecanismos de fuga da nossa personalidade, porque a partir do momento que nós nos deparamos com o sofrimento, nós acionamos, como se fosse uma válvula que é acionada
e automaticamente o nosso ego se protege, né, com esse mecanismo de defesa que faz parte da nossa personalidade, certo, turma? Então, levando em consideração isso que eu estou colocando para vocês, turma, o que vai acontecer? Quando nós falamos sobre a questão do mecanismo de defesa, nós não podemos esquecer que ele é uma forma de. O mecanismo de defesa do ego é uma forma que o ego encontra de se proteger, né? E nós precisamos, dentro da nossa constituição enquanto sujeito e também da nossa personalidade sendo construída, nós precisamos desses mecanismos para nos constituirmos. E agora eu vou trazer aqui esses mecanismos que, na verdade, foram estudados pela teoria da psicanálise, mas nós temos uma das grandes das fundadoras dos mecanismos de defesa, não foi Freud. Freud ele fala de forma superficial, mas foi a filha dele que vai nos trazer os mecanismos de defesa, que é a considerada Anna Freud, né? E aqui, gente, eu vou falar aqui sobre o recalcamento, né? Tem até uma música, né? Beijo no ombro, o recalque passa longe, mas quando nós falamos sobre recalcamento no mecanismo de defesa do ego, eu estou me referindo aqui. Geralmente o recalcamento, gente, ou também repressão, são memórias ou eventos que são esmagados, que são, de certa forma, esquecidos, e essas memórias, esses sentimentos, eles são esquecidos porque provocam no sujeito um grande sofrimento. Então, como isso provoca um grande sofrimento, o nosso ego, como forma de se defender, ele vai fazer o que? Acionar esse mecanismo de defesa que é o recalcamento. Recalcamento, gente, é uma memória que nós colocamos como esquecida, mas ela não é totalmente esquecida. O que acontece? Ela apenas passa de um nível de consciência para o nosso inconsciente e sendo trabalhado determinadas memórias, essas memórias inconscientes, elas podem ser trazidas para a nossa consciência. Professora, tenho aqui alguma dúvida, tenho aqui uma questão. Coloque para mim exemplo para que eu possa melhor compreender essa questão. Vamos imaginar que um sujeito, durante as suas fases de desenvolvimento, ele passe por um momento traumático, né? Ele de certa forma, vamos dizer assim, sofre uma agressão por parte do seu pai ou por parte da sua mãe e assim, ele não entende, mas ao longo da vida dele, ele começa a ter um receio, um medo quando um pai, por exemplo, coloca, olha, você lembra que eu fiz? Ele de certa forma não lembra, mas fica armazenado em uma parte do nosso inconsciente. E só através de uma terapia, só através de uma análise que a gente consegue resgatar essas memórias, né? Então, o nosso ego vai se defender esquecendo. Por exemplo, esquecemos uma data importante, comemorativa, o aniversário de alguém importante. Por que nós esquecemos? O que é que acontece aí? Porque existe determinadas memórias, existe determinadas eventos que nós esquecemos porque nós nos defendemos de alguma coisa. E isso é muito particular do sujeito, tá bom? Por que nós esquecemos? Porque isso traz um evento traumático para a minha vida, isso traz um sofrimento. Então, turma, seguindo aqui com o aprendizado de vocês, com a aula, tive que fazer uma pausa porque em Teresina de repente começou a chover, mas enfim, vamos escutar aí o barulhinho da chuva, além da minha voz também, certo? Espero que o áudio esteja sendo bom para vocês e vamos seguindo, né? Sobre os mecanismos de defesa, turma, do nosso ego, que constitui a nossa personalidade, Anna Orr, que foi a fundadora desses mecanismos, vai nos dizer que existe 13.
três mecanismos de defesa e eu selecionei aqui para vocês os 6 principais mecanismos de defesa, tá bom? Estudamos o recalcamento, que não é o beijo no ombro, o recalque passa longe, mas é uma memória que é esquecida como forma de proteger-nos de um sofrimento. A regressão, geralmente, como o próprio nome já diz, né? A regressão, ela traz uma ideia o quê? De diminuição. E quando nós falamos sobre regressão, no que diz respeito ao mecanismo de defesa, nós estamos nos referindo a quê? Né? A regressão nada mais é do que um retorno ao nível anterior do nosso desenvolvimento. Vamos imaginar que nós somos seres que passamos pela nossa vida e a nossa vida ela é feita a partir de um desenvolvimento. Infância, adolescência, idade adulta e velhice, tá certo? Quando nós falamos sobre regressão, o que que acontece? A regressão, ela é um retorno. Você está em uma fase e de repente você volta para uma outra fase. Um exemplo disso é um sujeito bate o carro, então um sujeito adulto, e ele, de certa forma, o que ele faz é chorar compulsivamente. O choro compulsivamente, ele vamos dizer, faz parte de uma constituição infantil, né? Então, assim, vocês percebem que há uma regressão. O sujeito é adulto, acontece algo e ele chora compulsivamente. Então, ele faz um retorno, ele regride, né? Como forma de. Aquela situação é tão difícil para ele que a forma que ele encontrou de encarar aquela situação foi chorando. Geralmente, isso é comum dentro da psicologia, turma, quando, por exemplo, nasce uma mãe, tem um filho, de repente nasce um outro filho. O que que acontece? Esse filho, que nasceu, ele requer cuidados praticamente 24 horas por dia. Você precisa alimentá-lo, você precisa higienizá-lo e você precisa dar atenção. E querendo ou não, aquele outro filho, ele é deixado, né? E geralmente, como a criança está numa fase de constituição, o que que vai acontecer? Ele vai regredir. Geralmente, essa regressão é tida como, por exemplo, fazer xixi na cama, coisa que é muito comum nas fases iniciais em que está sendo introduzido, por exemplo, está sendo retirada a fralda dele. Então, assim, ele já faz o xixi no vaso e quando nasce essa outra criança, ele começa a regredir, ele começa a exibir um comportamento de uma fase anterior. Tá certo? Então, vamos aqui para o que nós chamamos de racionalização. Um outro mecanismo de defesa, tá certo, turma? Que nós vamos compreender agora. E quando nós falamos sobre a racionalização, vamos entender. Turma, a racionalização, ela faz parte, vamos dizer assim, da nossa vida. Talvez seja um dos mecanismos de defesa mais utilizados na nossa vida. Porque o que é a racionalização? A racionalização é um processo em que o sujeito ele elabora determinadas desculpas para justificar um comportamento inaceitável, às vezes um comportamento que é inaceitável. E isso é visto, por exemplo, dentro de audiências. Vamos imaginar em que situação nós podemos entender a racionalização. Vamos imaginar que exista um sujeito que está sendo julgado por agressão física à esposa. O que ele vai utilizar dentro daquela justificativa ali? A racionalização, que a racionalização é uma desculpa para justificar um comportamento que é inaceitável socialmente. Eu agredi porque eu estava sob o efeito, vamos dizer assim, de bebida, né? O sujeito faz vamos dizer assim, o uso de uma droga lícita, e ele justifica esse comportamento com base nessa utilização.
que é, por exemplo, álcool. Eu agredi porque eu estava bêbado, eu estava fora de mim. Isso é uma racionalização, ou seja, a nossa personalidade, ela é tão complexa, mas ao mesmo tempo ela nos define tanto que nessa situação, por exemplo, o sujeito não está fazendo nada mais do que se defendendo, né? Então eu vou utilizar essa racionalização, por quê? Porque se eu disser que foi eu que fiz, eu posso, de certa forma, ser penalizado por aquilo. Então, assim, a maneira mais branda de, vamos dizer assim, de amenizar essa situação seria racionalizando ela. Eu realmente fiz isso porque eu estava sob o efeito de uma droga lícita, que era o álcool. Pronto, fechou essa questão. E nós utilizamos a racionalização em vários momentos da nossa vida, né, turma? Em uma separação, foi por conta disso, foi porque o sujeito era muito impulsivo e eu já não suporto mais. Isso é uma espécie de racionalização. E a racionalização, turma, ela precisa ter cuidado quando nós utilizamos, porque ao invés dela servir como pilar, ela pode ser utilizada como barreira, que faz com que o sujeito não evolua, não se perceba dentro daquelas questões que estão sendo ali vivenciadas por ele, tá certo? Então, turma, vamos fechar aqui esse vídeo 2 e eu vou dar continuidade aos mecanismos de defesa em um outro vídeo, tá bom? Para fechar ele, para finalizar.